abençoados com todas as sortes de bênção. Quem é o primeiro a dar o like aí? Será que tem como? Eu não sei nem se tem como eu ver quem é o primeiro a dar o like aí. Quem é o primeiro que fica nessa expectativa para a gente poder... porque eu fico aqui na ardente expectativa. Eu fico aqui contando 3 minutos, 2, aí fica aquela guerra. Porque é sempre um momento muito bom estarmos juntos neste ambiente totalmente favorável para se falar acerca da graça de Deus. Olha, hoje, na hora do meu almoço, eu publiquei o vídeo dos testemunhos dos nossos irmãos lá de Goiás, do nosso irmão lá de perto de Ilhéus e do nossa irmã Railda. Que coisa maravilhosa! Como é gratificante saber que esta palavra está multiplicando e frutificando para Deus. Veja, a graça de Deus alcança as vidas, ninguém está debaixo da minha cobertura, ninguém defende placa, não tem esse negócio de vamos abrir uma filial aqui, porque evangelho é isso, evangelho é gerar liberdade, evangelho é gerar libertação na mente, gerar liberdade, tirar esse peso, como os nossos irmãos aí deram testemunho. Isso aqui é evangelho, não é essa loucura aprisional, esta loucura religiosa, esta coisa de ataque, de demônio. Tem um abençoado aí no nosso canal aí, que entra aqui, ele é meu fã, ele entra aqui, aí hoje, no testemunho do irmão aqui, ex-pastor lá do sistema, ele diz, esse nunca foi pastor, a boca dele só urge isso, nunca tem uma palavra temperada com sal, as palavras são sempre amargas, feridas, tem que andar igual a eles, e é por isso que nós temos esse canal aqui, para estampar na carenagem deles, o que a graça de Deus está fazendo pelo Brasil. Eles estão desesperados, né? Alguns não vão mesmo largar o osso, mas você viu o testemunho dos nossos irmãos? Que maravilha! Glória a Deus pela vida de vocês. Semana passada, segunda-feira passada, nós colocamos 2 testemunhos, colocamos hoje, já me chegou mais alguns vídeos já estão sendo editados. Segunda-feira que vem, nós vamos colocar mais vídeos dos abençoados, para que vocês saibam como que esta palavra está frutificando e caindo em boas sementes e dando frutos para Deus, tá bom? Eu não vou me ater muito hoje, vou aqui apenas conversar com vocês acerca de um breve assunto. Quero agradecer aos irmãos que contribuem com o nosso trabalho. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pelos likes, pelos compartilhamentos, por vocês fazerem esta palavra chegar no Piauí, no Amazonas, no Acre, Roraima. Vocês são a extensão desse trabalho em Cristo, e o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Outrora nós dávamos frutos para a religião, hoje nós estamos dando fruto para Deus. Bem, como não posso deixar de colocar um tema na nossa pérola da graça, o tema é prometendo liberdade e eis a escravidão. O sistema religioso doutrinal, ele oferece liberdade. A estratégia de marketing é: conhecereis a verdade, mas a verdade vos libertará. Esta é a estratégia, é o slogan, né? O slogan é este: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que não é assim. Você conhece a religião evangélica
e ela te escravizará. Começa com um tapinha nas costas, começa dizendo que Deus tem uma obra na sua vida, e tem umas que colocam um slogan na sua fachada dizendo para de sofrer, quebra de maldição, e no decorrer desta caminhada, você descobre que você entrou numa armadilha. Quantos testemunhos eu recebo de pessoas que perderam tudo? E eles são sem coração, meu amado. Eles tomam tudo mesmo. E eles botam diabo, eles botam ameaça, eles colocam isso. O nosso irmão lá da Bahia deu testemunho aí. Ele era um cão guloso, ele manipulava as pessoas. Está o testemunho, não perca. Depois você digita, você que está agora online, você digita aí testemunho de ex-pastores do sistema. Gente, que coisa forte. Por isso que eu estou encorajando a vocês colocarem o testemunho de vocês. É um espaço nosso, esse canal é nosso. Esse canal é para que você tenha voz. Esse canal é para que você venha aqui e diga assim, não, eu tenho um espaço. A igreja de Cristo me dá um espaço para mim ir lá em 5 minutos, falar como foi essa experiência, como eu sou hoje, como eu era. Entende? Porque nós caímos, meus irmãos, numa armadilha. Nós caímos no laço do passarinheiro, meu irmão. Eles nos ofereceram liberdade e eis a escravidão. Eu nunca conheci a escravidão como eu conheci quando eu entrei no sistema religioso. Hoje eu posso falar, eu sou um homem livre em Cristo. Eu tenho a libertação na mente. Hoje eu durmo em paz, ando em paz, seguro, tranquilo e sem temor do mal, porque o Evangelho de Cristo iluminou os meus olhos, meus irmãos. Eu era cativo dessa gente, eu era cliente dessa gente, eu que pagava as contas dele. Eles faziam compras sem me consultar. E quando nós chegávamos numa reunião um domingo de manhã, o pastor presidente tinha comprado um piano lá de 12 mil reais e que cada um ia pegar um carnê para pagar. Como assim? Eu era cliente desta turma. Mas bendita o dia em que a graça de Deus rasgou o véu doutrinal e eu pude enxergar a minha condição em Cristo. A nossa condição em Cristo. Porque a nossa condição de Cristo é de livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A nossa condição em Cristo, nunca apresentada por esta turma, é que nós somos herdeiros. Estamos assentados com Cristo acima de todo principado e de toda potestade. Pedro, que não entendia muito bem da graça de Deus, mas ao contrário dos pastores que estão aí, foi humilde, reconheceu na sua caminhada, no final da sua trajetória, depois de ser admoestado por Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 14, lá no final, na sua segunda epístola, mais precisamente no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele reconhece que a sabedoria estava em Paulo. Naqueles dias, a escassez do conhecimento ou da busca de pesquisa que se tem hoje, Pedro reconheceu que a sabedoria estava em Paulo. Ele disse a sabedoria que foi dada ao nosso irmão Paulo, pontos difíceis que ele escreve em todas as suas epístolas. Pedro, que depois de ser admoestado, usou uma frase que eu quero usar esse trecho da frase de Pedro, que ele disse aos seus ouvintes, lá no ano 60 e pouco, da primeira era cristã, quando aquele aion estava se findando, quando aquele mundo, o aion é um sistema de coisas que se encerra num determinado tempo. Aquele aion estava por se findar, aquela era, aquele sistema de coisas iriam acabar. Era esta a linguagem, o céu, a terra, aquele sistema de situações, quando ele usa linguagem de figuras de linguagem, me desculpe, para dizer que as autoridades que representavam Sol, Lua, enfim,
todo aquele sistema de coisas estava se findando. Eis que uma nova era, a partir da vinda de Cristo, que sucedeu em 70 DC, na primeira era cristã, começou, a graça foi estabelecida de fato e de verdade, e nós que nascemos agora na geração da graça de Deus, 100% graça, espiritualmente, já estamos na Nova Jerusalém, já estamos ressuscitados com Cristo, já temos o nosso espírito transformado, esta carne biológica, a morte biológica acontecer, não passamos pela morte mais espiritual, nosso espírito não vai dormir e estaremos para sempre, então, com o Senhor. Então, Pedro usou uma fala que eu achei interessante para abordar esse assunto, está em 2 de Pedro, vou ler a partir do versículo 17, a frase está lá no versículo 19, esses tais são como fontes sem águas, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, está isto aqui antes do juízo, o juízo viria, e esses abençoados aqui tinham uma sentença. E Pedro diz, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Olha, foi esta frase de Pedro aos seus ouvintes na primeira era cristã, na sua segunda epístola, eu acredito depois de ter sido admoestado por Paulo e ter tido lá uma tertúlia com Silvano, que é um dos obreiros de Paulo, olha, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Prometendo-lhes liberdade. É o que o sistema religioso faz. Promete liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Eles mesmos são corruptos no que diz respeito à vida espiritual. Abençoados, como que uma pessoa pode me conduzir por um caminho se ele mesmo não sabe aonde vai chegar? Como é que um pastor evangélico pode dizer o que eu devo para ser salvo, se ele mesmo não tem convicção da sua salvação? Como é que uma pessoa pode me dizer o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, se ele mesmo desagrada a Deus com suas obras? Então, quando eles prometem liberdade, e é esta a estratégia dos alçapões, eles prometem liberdade, mas eles são escravos da corrupção. Eles se corrompem, eles se vendem. Mamon os vence. E Pedro disse, uma vez vencido, fica escravo do vencedor. Eles venderam a alma a Mamon. Eles venderam as suas emoções ao vil metal, ao dinheiro. A verdade não importa para eles. Para eles é mais um, menos um. Entrou mais um, batiza nas águas, dá um certificado de batismo, uma carteirinha e a obrigatoriedade de cear e de estar em todos os cultos. E revelação da palavra? Não tem. E verdade do evangelho? Não tem também. Ora, alguém pode me perguntar, algum do sistema religioso, que eles também ficam aqui aguardando, tá, abençoados? Entendeu, meus irmãos? Eles também ficam aqui aguardando. Tem uns que ficam, sabe, já aguardando para entrar e já andam com, já nem viu a mensagem, eles já andam com like, entendeu? Como se o like deles negativo iria alterar alguma coisa na verdade que está dilacerando as mentiras deles. Então,
Eles têm aparência, eles têm slogan. Quem olha, parece que ali está a igreja perfeita. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, reprovava esta atitude farisaica. Eles adornavam o exterior do túmulo, mas lá dentro tinha ossos. O sistema religioso tem uma aparência de verdade, mas ex-escravidão. Olha o que Paulo disse em 2ª Epístola de Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1, e eu preciso ir iluminando os olhos do entendimento, que quando Paulo diz os últimos dias, eram os últimos dias que eles estavam vivendo. Como eu disse no início da pérola, aquele aion estava por acabar. As coisas que se encerravam, ali aconteceria a transformação dos corpos, a redenção, ali aconteceria o juízo, o filho da perdição seria sentenciado, o filho da salvação seria justificado, cada um iria receber, os judeus que viviam por obras, cada um iria receber segundo as suas obras. Os gentios que já andavam em obras preparadas de antemão, Paulo disse, o vosso trabalho no Senhor não é em vão. A morte seria vencida. Paulo ensinou aos coríntios, os carnais lá em Coríntios, que o último inimigo a ser vencido era a morte. E a morte, a diana que prendia os crentes no túmulo, foi vencida. Cristo reivindicou os espíritos dos justos aperfeiçoados e a partir daí então começou-se a estabelecer a graça de Deus, aonde nós vivemos em perfeitíssima vitória. Ele diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Depois ele diz desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Deixa eu dar uma pausa. Paulo não sabia que essas coisas iriam migrar pós-juízo. E elas acompanharam os homens maus. Os homens maus estão aí. E como nós éramos por natureza filhos da ira, até a graça de Deus chegar a nós migramos, nós herdamos, sabe, esses temperos dos filhos da ira. Nós éramos por natureza, por filiação espiritual, não, estávamos aperfeiçoados, regenerados. Mas ele diz, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Agora. Tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tendo a forma de piedade. Tendo a forma da graça de Deus. Tendo a forma de sabedoria. Mas nega a eficácia dela. Olha, um abençoado mandou hoje para mim, não, uma charge, né? Eu acho que o nome é esse. Ele mandou para mim o seguinte, escrito: pastor, quando o senhor precisa de dinheiro, o senhor pede a nós. Quando nós precisamos de dinheiro, o senhor manda pedir a Deus. Por que então que o senhor não pediu dinheiro a Deus direto? Você entende? E eu acrescentei, engraçado, quando eles querem curar o povo e querem tomar dinheiro do povo, eles dizem ao povo, quebra de maldição, a unção da cura, e chamam o povo para dentro do templo para impor a mão para curar o povo. Claro, o povo pagando. Quando eles ficam doentes, eles vão para o hospital sírio-libanês, usam os seus planos de
plano de saúde caríssimo pago pela igreja, pelos dizimistas. Ora, eles têm a aparência da sabedoria, disse Paulo. Entretanto, nega a sua eficácia, nega o seu poder. Então, o sistema religioso nos mostrou a aparência e fomos seduzidos por isso. Porque a serpente, quando ela vem na sua vítima, em especial, eu quando era criança, eu via caçador de rã, né, lá no interior da Bahia, de Gia, e botava-se uma lanterna assim em cima dela, ela ficava imóvel. A serpente também, ela lança um olhar penetrante que imobiliza. E ficamos assim. O sistema nos hipnotizou. Aqueles homens com aqueles anéis, todos sentados, as grandes catedrais se apresentavam como teólogos, nós ficamos fascinados. Eu, semi-analfabeto, quando eu vi um homem com um anel grandão no dedo e falando lá umas coisas lá, eu falei, gente, mas esse é o homem de Deus. Tinha aparência da piedade, mas, entretanto, ele negava a eficácia, ele negava o poder. Então, existe uma música de um cantor falecido que ele dizia o seguinte: nos deram espelhos e o que é que nós vimos? Um mundo doente. A religião nos deu um espelho, nos deu sombra. Ou um espelho mesmo, como na época de Paulo, era num latão, né? Que você não via direito, não é esse espelho que reflete a imagem perfeita, né? Era feito, parece, num latão de bronze, e você enxergava lá com dificuldade. A religião nos deu um espelho de bronze. E o que é que nós vimos? Nós vimos um evangelho doente, um evangelho que deformou Cristo, um evangelho que fez da esposa de Cristo uma Cinderela às avessas, um evangelho que feriu milhões de pessoas no mundo, evangelho que fez o meu avô morrer sem conhecer o corpo da mulher dele. Eles entravam no quarto para dormir com um quarto escuro. Tomar banho era com uma camisa de manga comprida atrás da cortina do chamado box. E a saída dali tinha que colocar. Meu avô dizia que se o anjo viesse de noite e encontrasse ele nu na cama, o anjo voltava com a bênção. Morreu sem dente. Morreu sem um plano de saúde. Mas sustentou a igreja que ele frequentou durante 48 anos, sem poder sair, porque senão vinha o diabo com mais 7. Nos deram um espelho e vimos um evangelho doente. Um espelho feito de latão dos dias de Paulo, de bronze, mal polido. Cortava-se e colocava, e você via aquela imagem distorcida. Foi isso que nos mostraram com o evangelho. Nós não víamos a imagem real. Eu não te via como meu irmão. Meu amado, eu nem te conheço pessoalmente, já tenho o maior amor e respeito, assim como eu sei que você tem por mim, porque eu vi os testemunhos. Sabe por quê? Porque a graça de Deus não é competidora entre si. Eu tenho dito para alguns irmãos, não adianta vocês competir comigo. Eu não tenho competição nem no meu trabalho secular. A graça de Deus não se compete entre si. A graça de Deus será um sucesso nesse país quando cada um entender que nós temos uma esfera de ação e nessa esfera de ação Deus age por meio de todos. Todos somos participantes desta graça divina. Então, o sistema religioso, ele tem a forma de piedade. Ele tem a forma do amor, ele tem a forma da graça, ele tem a forma da verdade. As pessoas olham e dizem, ali está a verdade, ali está Deus,
ali está o homem de Deus, ali está a palavra, mas entretanto eles negam a eficácia dela. Quando eles ficam doentes, vão para o hospital. Agora, na hora de curar as pessoas, ele diz: vem, o pastor vai orar e você vai ficar curado, faça um propósito com Deus. Graças a Deus. Eu não canso de, eu não sei nem mais falar. Eu não consigo nem mais orar direito, porque é graça, obrigado, é graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Porque, meus irmãos, só quem saiu desse cativeiro espiritual chamado igreja evangélica é que sabe o poder real que esse evangelho produz. Você tem agora a oportunidade nesta quarentena, estamos praticamente no final, mas nós vamos continuar com esse trabalho do testemunho. Você tem a oportunidade, nós estamos, por meio do evangelho, te dando voz, para que você, centenas e centenas e centenas de vidas que entram neste canal, ouçam da sua boca você falar: aconteceu comigo. A graça de Deus mudou a minha vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu fui transformado pelo evangelho. Nós não estamos debaixo de um avivamento de um homem. Nós não estamos debaixo da ministração de homem. Nós estamos debaixo do avivamento do Espírito Santo e produzindo frutos para a glória de Deus. Olha, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O Paulo admoestou os colossenses, dizendo a eles: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vocês se sujeitam ainda a ordenanças? Né? Olha o que diz a NVI, leia comigo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Olha, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Olha, aparência de liberdade. Parece até que aquilo é de Deus. Olha o manto. Olha o rabanaia. Olha o coque. Olha. Isso tem até aparência, mas isso nega o poder de Deus, porque a transformação não é no exterior. Porque com o exterior se engana muito bem. É fácil botar um terno, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço e sair cantando por aí. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Eu vou varrendo, 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 eu vou varrendo. E diga aonde você... É fácil. É muito fácil enganar desse jeito. Meu amado, mas a transformação é lá dentro. A circuncisão é pelo Espírito de Cristo. Depois ele diz no versículo 22, essas regras têm de fato, olha, não acredito que isso está aqui e o sistema escondeu. Essas Colossenses capítulo 2, versículo 23, para você que vai entrar aqui para espreitar a nossa liberdade, dizendo que eu sou herege, e estou lendo aqui nas epístolas de Paulo. Olha aí, essas regras, e delas tem um monte dentro das igrejas evangélicas, tem de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Uala! Aonde estava isto que eu não lia? Claro, eu fui levado pela aparência, podia falar o que quisesse. Eu queria ver as boas cadeiras, as cantinas, as coxinhas gordas,
que a minha esposa fazia, gastava aqui um dinheiro para fazer, quando chegava lá eu tinha que comprar ainda mais caro do que era aqui fora. Abençoados, eu vou lhe dizer uma coisa com ousadia em Deus. Nunca mais o sistema me vê comendo uma coxinha. Quibe, se me der, eu até agrido, né? Quibe, então, piorou. Chega, me dá até uma coisa, me dá até uma coceira, me dá até um ui. Só de falar em quibe. Nem chego perto. Mas coxinha no sistema nunca mais. Posso estar morrendo de fome, como pão duro com capim e peixe. Mas ir lá no sistema comprar as coxinhas para sustentar essa turma, nunca mais. Chega. Graças a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esse evangelho. Eu queria apenas nessa segunda-feira, em que eu já coloquei um vídeo, ter esse bate-papo com você. Muito obrigado por você não resistir ao evangelho. Obrigado por fazer parte deste mover. Obrigado por fazer parte da família da graça de Deus. Obrigado, porque está havendo um grande movimento da graça de Deus. Em breve, eu vou colocar, essa semana ainda, eu vou pegar o endereço com os irmãos, que nós estamos juntos, aliançados, os irmãos que se reúnem em vários locais desse país, Porto Alegre, Bahia, São Paulo, Zona Leste de São Paulo, Zona Sul. Nós temos um irmão que está fazendo um trabalho lá no Ceará, tá? Em breve ele vai enviar o nosso endereço. Estamos, felizes, tranquilos e sem temor do mal, que a Igreja de Cristo não tem pastor presidente. A Igreja de Cristo está unida. Ninguém quer ter 200 membros, 500 membros, 1000 membros, carteirinha de membro, estatuto. Ninguém quer, essa loucura de disputa. A Igreja de Cristo não se disputa entre si. Não vai se gladiando entre si. Aquele irmão lá está avançando, glória a Deus. Se pudermos divulgar, se pudermos ajudar, vamos fazer isso. Obrigado por você ser participante desta graça divina. Obrigado por andar comigo na terra do vivente. Obrigado por ter te conhecido, meu irmão. Obrigado por este canal existir, que por meio dele nós estamos formando laços firmes. Obrigado porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E esse cordão é eu, você e Cristo, juntos para detonar esse sistema. Tem muita gente lá ainda, tem muita gente que sofreu como você sofreu, como eu sofri, e que precisa ouvir esta palavra. Vamos juntos fazer esta palavra alcançar o maior número de pessoas. Vamos compartilhar os vídeos, vamos compartilhar áudios, vamos compartilhar os testemunhos e vamos dizer: ainda existe um povo que vive a sã doutrina, um povo livre, um povo liberto das algemas da religião. A religião tem regras que tem aparelha. Será que é ele, meu amado, aqui também? Bem, meu amado. O que é? Coronas do Covid? Aqui, meu amado, na minha residência, meu amado? O que é, meu amado? Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Estampa isso aí no sistema. Compartilhe isso aí. Mostra isso aí. Diga, não, de fato. Rigidez. Não pode comer quiabo com feijão? Não. Não pode comer cajá frito com molho de jiló e carne seca e açúcar? Não pode. Nossa, que severidade para com o corpo. Tem até aparência de sabedoria. Mas isto não freia os impulsos da carne. O que freia os impulsos da carne é uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Esta comunhão que eu te ofereço por meio do Evangelho de Cristo.
melhor noite. Vou deixando aqui o meu abraço e vamos mandar, sim, claro, vamos mandar um abraço para os irmãos, tá? Não vamos falar de todos, porque são muitos, mas aqui vai o meu abraço para Francisca Ribas, de Porto Alegre, Gersileide da Silva, de Paraupebas, Pará, Hernani Humberto, de Uberlândia, Jorge Regina Souza, Salvador, Bahia, Everaldo Godai, de Pindamonhangaba, São Paulo, Mauriceia Terezinha, Cabo de Agostinho, Porto, de Santo Agostinho, Alcebiades Ortiz, Chapecó, Santa Catarina, Edielson Amorim, meu irmão, Regivânia da Silva, Maracanaú, Ceará, Creiton Gomes, Uberlândia, Mauro Vieira, Serra Talhada, Pernambuco, Marlene Madeira, Minas Gerais, minha irmã, Pedro Alvarenga, Campo dos Goitacazes, Nelson Apricilo, Itaquaquecetuba, Laudelino Cristo, Linhares, Espírito Santo, Vita Barbosa, Porto Ferreira, Rodrigo Sena, Juiz de Fora, Geraldo Lira, Fortaleza, Ceará, Jurandir Basílio, Guarujá, Francisco Lima Cordeiro, Sobral, Ceará. O povo de Ceará está cearado, hein? Edil Gonçalves, de Manilha, Itaboraí, Ana Van Dalen, Neverland, Holanda. Tô chique pra demais! Vou até ler de novo. Ana Van Dalen, olha, de Neverland, Holanda. Enéas Guerra, São José dos Campos. Marisa Monteiro, de Paraguaçu. José Antônio, de Barbacena, Minas Gerais. Maria Silva, Lagoa Nova, Rio Grande do Norte. Percy Navarro Brandes. Marcos Britos, Canindé, Ceará. Gente, o povo do Ceará tá cearado, hein? Francisco Greidson Souza, de Fortaleza. Wellington Vasconcelos, Alagoinha, Bahia. Cátia Oliveira, Uberlândia. Sandoval Monteiro, Rio Verde. Rosiméria Oliveira, Recanto das Emas. Humberto Eduardo, do Espírito Santo. Charlen Egadorne, de Nova Friburgo. Maria Eduarda Vespasiano. Carlos Borges, de Jacarepaguá. Silvana Fontes, Caxias do Sul. E Marcos Rezende, Aracaju, Sergipe. Mandar um abraço para todos os irmãos que se reúnem conosco como igreja aqui no Sarapuí, para toda a comunidade que é ministro da graça de Deus, aos ministros competentes do Evangelho, Elson de Jesus, meu irmão Messias Carvalho, nosso irmão Ricardo Costa em Porto Alegre, nosso querido e abençoado irmão Carlos lá do Ceará. Ficou mais alguém? Claro, meu irmão, embaixador de Cristo Lael em Belo Horizonte, que ele fala Belo Horizonte. Um grande abraço. Se eu esqueci de mais alguns ministros competentes, que vocês sejam ousados, destemidos, que haja graça sobre graça, que haja uma unção de revelação, que vocês sejam intrépidos, que vocês preguem com ousadia, que vocês sejam fervorosos no Espírito e que a boca de vocês saia uma palavra como espada afiada de dois gumes. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês inscrito nesse canal. A minha confissão é que haja uma provisão de Deus sobre a sua vida. Tu és o melhor da criação. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Sobre a sua vida há uma cobertura, há a provisão do Espírito de Cristo. Por isso, tu estás sendo conduzido em triunfo, vive em perfeita vitória. E enquanto andar nesta terra, cumprirás todos os teus dias e darás frutos para Deus, porque agora tu andas debaixo da cobertura de Cristo, reinando em vida e em perfeita vitória, vivendo seguros, tranquilos e sem temor do mal. Assim é, melhor noite, porque assim disse o Espírito da graça de Deus. Graça e paz. Até amanhã, hein? Se Deus quiser. Até amanhã.